Bom dia, boa tarde, tudo bem? Peregrino, peregrina. Eu tenho um assunto interessante aqui que pouca gente se dá conta, e eu sei que tem muita gente indo para o caminho nesses próximos meses, e tem uma etapa que a gente precisa conversar, que eu acho que ela tem uma complicaçãozinha, que talvez seja equivalente a um Saint-Jean-Pied-de-Port Roncesvalles. Então eu vou tratar aqui do caminho francês com vocês, isso é bem importante, talvez até para ciclista desavisado, mas para caminhante eu acho extremamente importante a gente falar sobre essa etapa, que é Vila Franca del Bierzo ao Cebreiro, tradicional etapa do Caminho de Santiago, né? Vila Franca, onde está o albergue de Jesus Rato, né? E Cebreiro, que é um dos lugares mais emblemáticos do Caminho de Santiago. O que a gente diz sobre essa etapa, né? As pessoas se perguntam, o Cebreiro, o que acontece, como é que é essa subida, mas tem uma pegadinha lá que faz você gastar muita perna e não vale tanto a pena. Tá? Lembrar antes que esse é um conteúdo que está presente em mentoria. Mentoria é um estudo bem amplo de Caminho de Santiago, a gente estuda todas as etapas e todos os assuntos de equipamento, e o link está aqui abaixo, se você gosta como a gente fala de Caminho de Santiago, a gente já faz isso há muito tempo, então é um local com informação segura, onde tem reuniões privadas também, onde tem grupo privado para discutir Caminho de Santiago, para uma preparação um pouco mais... vamos dizer, com mais economia de tempo, economia de dinheiro. As pessoas relatam que aprendem muita coisa e economizam bastante dinheiro quando estão indo para o Caminho de Santiago. Então, você está catando milho, indo sites diferentes, eu sei que as opiniões mudam muito, e que a gente tem uma forma de falar de Caminho de Santiago, não mostrando quebrando a magia de Caminho de Santiago, mas a gente fala sobre preparação. As pessoas que vão para o Caminho de Santiago com a mentoria tem um outro tipo de caminho. O que a gente faz, talvez, que é um adicional, é tratar de um caminho que está sendo pouco falado já. Tá? O caminho está se modernizando muito, mas aquele caminho tradicional existe, aquele caminho que você teve vontade de fazer, não é o caminho desse ano passado que os blogueiros e as pessoas que falam tanto em YouTube estão fazendo, né? Essas pessoas que estão lá também viram um caminho mais antigo, é esse caminho que a gente resgata para os peregrinos, vale muito a pena conhecer essa visão de Caminho de Santiago, essa visão mais tradicional de Caminho de Santiago. Então vamos lá, eu quero conversar com você dessa etapa que é a do Cebreiro, Vila Franca del Bierzo ao Cebreiro. Então, vamos lá. O que existe aqui, que você precisa levar em conta, tá, para ver meu mousezinho aqui, Vila Franca ao Cebreiro. Eu quero abrir com vocês aqui a altimetria, tá? Eu estou aqui no site do Grons, é um site que a gente usa, é um site que a gente também usa de forma diferenciada dentro de mentoria. O que acontece nessa etapa aqui? Vamos analisar aqui, a gente tem o trajeto de Vila Franca ao Cebreiro, e a gente tem aqui a altimetria, então depois de Las Herrerias é onde você começa a subida do Cebreiro. Então não pense de forma nenhuma que é uma etapa somente de subidas, é uma etapa que tem um ataque de subida depois, nos últimos quilômetros. Mas o que acontece aqui, ó? Vamos ver uma coisa que as pessoas acabam caindo, e eu acho que é caindo porque você precisa saber dessas opções, sabendo dessas opções, você vai conseguir decidir o que é melhor para você. Existe o tal caminho das montanhas, quando você sai de Vila Franca, que é o caminho da esquerda, que é onde você vai para Pradella. E às vezes você pode cair nessa coisa de falar que é um caminho mais natural, uma coisa assim. Lembrando que está num caminho muito longo, nada de 1, 2 quilômetros vai fazer diferença no teu caminho. O contexto disso é muito maior, tá? Então, vamos ver o que isso aí faz para você. Você saiu de Vila Franca e você resolve pegar o caminho das montanhas, vai para Pradella e volta a Triacastela. Então você está aqui, talvez, no maior ataque de subida que existe dentro do Caminho de Santiago, só que você não foi avisado disso. O que acontece? Você está gastando o teu pé em cima de uma etapa que é considerada difícil no Caminho de Santiago. Então você sai de 500 metros, sobe a 900 metros em 5 quilômetros. É muita subida. Essa subida não está presente em praticamente lugar nenhum nesse ataque de subida que está tendo aqui. Só que a parte mais engraçada disso é que depois de Pradella você desce a Trabadelo de novo e segue o caminho até a subida do Cebreiro, que é depois de Las Herrerias. Então, a dica que eu dou aqui é estude ou saiba, ou pergunte também, quando você estiver nessa etapa, o que aconselham a fazer. Quando eu vou ao Caminho de Santiago, eu costumo economizar minhas pernas. Eu acho que
por mais fala em beleza, a gente está num trajeto que exige muito cuidado físico e uma certa estratégia. Então, se você vai fazer essa subida para fazer uma descida a mesma Travadelo, então segura um pouquinho a expectativa e vai pelo caminho da parte baixa. Olha como é que ele está plano aqui. Você economiza o teu pé para você poder subir um sebreiro de forma mais tranquila. Porque é uma etapa com certa ansiedade e você sempre espera chegar ao sebreiro, parece que ele nunca chega a essa subida, né? Então, quando você estiver saindo de Vila Franca, saiba que demora aí 20 quilômetros para começar a subida, então economiza fôlego, vai com tranquilidade, sai cedo. Se você tiver necessidade de despachar a mochila, despache tua mochila, porque vale a pena às vezes subir sem o peso. Se você quiser, eu sempre subo de mochila, é uma coisa que é minha mesmo, eu gosto. Mas muita atenção com essas primeiras quilometragens aqui, porque se você cair na ideia, sem saber, de subir a Pradella e depois descer a Travadelo, você vai estar fazendo um gasto de pernas. A não ser que você seja realmente uma pessoa com gosto para isso, aí você faz essa subida aqui. Eu aconselho você saber quem é você, saber o que você está buscando lá e entender qual vai ser a etapa, que às vezes você está vindo muito cansado das outras etapas, às vezes você já não está, você está tão suprido de informação, de beleza, de vivências, que isso aqui só talvez te estrague um pouco dessa etapa do sebreiro, te canse muito mais. Lembrar que isso aqui, há 15 anos atrás, não tinha esse desvio aqui, era uma coisa extremamente incomum. Mas como está no mapa aqui, como a gente vê pessoas falando, o caminho das montanhas e o caminho da estrada. Você pegar 10 quilômetros ladeando as estradas da Galícia lá, não tem nenhum perigo nisso, e você vai economizar bastante pé, bastante fôlego aqui, tá? Lembrar que toda subida tem uma descida, e aí você está falando uma coisa mais complicada ainda, que é descer de 900 metros para 500, você tem aqui 500 metros de descida em mais ou menos 2 quilômetros. Esse ataque e essa descida são extremamente puxados para a gente. Tá? Descida geralmente é mais complicado que subida, então leve em conta isso. Se você passar por lá, que seja por uma escolha própria, que você saiba que você está gastando cartuchos de perna, de cansaço para essa etapa do sebreiro, tá bom? E se você está buscando o credencial para Caminho de Santiago, acessa o site lá, tem muita informação peregrina, tem um blog onde a gente sempre está com as atualizações de Caminho de Santiago, grupos de WhatsApp. Eu sou o Guilherme, sou a pessoa que mais aparece para vocês aqui, mas esse é um grupo de trabalho que já fala de Caminho de Santiago há muito tempo, dando atendimento, são as pessoas que vocês mais veem aí, mas tem a Denise que atende dentro da mentoria, tem Paulo, tem outras pessoas, tem a Cássio, que é sócio, que é associado fundador, né, que é um conselheiro fundador da associação, junto com a Natália, Hospitaleiros do Caminho de Santiago, do qual nós somos parceiros, e é quem faz, orquestra todo o SOS do Caminho de Santiago, que você pode ver no site também, que a gente tem essa linha de trabalho de incentivar para os nossos associados o SOS peregrino que existe dentro do Caminho de Santiago. A gente tem um tagzinho de QR Code que acessa isso em modo de emergência na Espanha, e muitos peregrinos associados usam. Se você está indo nesse semestre ainda, consulta sobre como ser um associado e não deixa para a última hora. Esse primeiro semestre aqui a gente atingiu o número máximo de associados, e algumas pessoas que também estavam indo daqui a 5, 6 dias para Caminho de Santiago, falaram, dá tempo de ser associado? Não, não dá. Os associados, eles requerem um tempo maior para a gente montar material de envio, tem material técnico, tem papelada que vai para o peregrino também, tá bom? Então, não deixa nada para a última hora. Uma regra que eu falo assim, que é super repetida por mim, é Caminho de Santiago, nada é para a última hora. Todo mundo que começa a ver as coisas antes, começa a se preparar antes para Caminho de Santiago, acaba tendo muito mais tranquilidade, economizando muito dinheiro, tá? Não compra a tua passagem antes de entender Caminho de Santiago, você pode cair num erro fatal que muita gente cai, que é queimar muito dinheiro em passagem, ficar com dias reduzidos, ficar com dias muito estendidos para Caminho de Santiago. Estava falando do caminho francês, é bom você conseguir entender translados internos dentro da Espanha, de entrada e saída de Caminho de Santiago, aeroportos e cidades base, para você poder economizar tempo, economizar dinheiro lá. Cada um tem uma balança, algumas pessoas têm balança de tempo, pesando mais do que dinheiro, e outras dinheiro mais do que tempo. Então, você conhecendo o que você está buscando lá, você consegue colocar uma medida correta para você, tá? Onde você vai chegar, quando você vai sair, que época você está fazendo o Caminho de Santiago. Tem épocas que não é legal estar no começo do caminho francês, isso já é sabido há muitos anos, mas as pessoas ainda caem, e aqui já fica a dica para você, cuidado, entre 1 e 15 de maio, estenda-se 2 dias antes, 2 dias depois,
porque em Saint Jean as coisas ficam um pouco mais complicadas. Eu sempre falo isso, e todo ano o peregrino fica sem hospedagem ainda lá, ainda mais brasileiros, que a gente sabe que a gente repete bastante isso, mas a informação não chega para todo mundo. Então, se você acha esse conteúdo importante, tanto essa dica quanto a gente falar sobre essa etapa do Cebreiro aqui, que eu acho que muita gente passa reto sem saber e acaba queimando as pernas lá, dá um likezinho nesse vídeo aqui e acompanha o nosso canal e compartilha esse conteúdo. Tenho certeza que para quem está indo para Caminho de Santiago e precisa de informação, essa etapa aqui, essa dicasinha dessa etapa aqui salva muita chegada no Cebreiro. Conserva o humor, conserva o físico, tá? E lembrar que quem sobe o Cebreiro, desce o Cebreiro. Então, é uma sequenciazinha de etapas que já vem da Cruz de Ferro, que merece bastante atenção, bastante cuidado lá para você se preservar no Caminho de Santiago. Valeu, até a próxima, até o próximo vídeo, até a próxima dica para vocês. Vai lá no site, e esse canal aqui tem bastante informação, dá uma passeadinha nos vídeos aí, que a gente sempre está com conteúdo novo. Tá joia? Um abraço para você.